Olá, boa noite! Tá começando mais um programa do Pelegrino agora na segunda temporada. Você vai acompanhar aqui com a gente tudo o que acontece na política do estado do Rio de Janeiro e mais tudo que vai acontecer nas próximas eleições de outubro e também sobre as cidades que vão ter eleições suplementares. Tudo isso você vai ver a partir de agora no programa do Pelegrino. Roda a vinheta aí, produção. Olá, começamos o programa de hoje com os bastidores quentes da política fluminense que segue movimentando o Palácio Guanabara, Alerj e Brasília. Eu sou o repórter Luiz Pelegrino e agora a gente está aqui com a nossa programação semanal, onde você vai poder participar, está aparecendo aqui embaixo no nosso Instagram, onde você vai poder entrar em contato conosco para enviar informações sobre a sua cidade, sobre o seu bairro, sobre a política local e também a sua participação aqui no programa vai ser muito importante nessa nova temporada do programa do Pelegrino. Tudo que acontece na política do Estado, você vai ver aqui no nosso programa semanal e a sua participação é sempre muito importante nesse nosso novo programa aqui da política local. Nós temos aí alguns apanhados da semana a respeito da política, como por exemplo, a crise institucional no governo do estado continua sendo o principal assunto político do Rio de Janeiro. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio, Ricardo Couto, permanece no comando interino do estado, enquanto o Supremo Tribunal Federal decide se o Rio de Janeiro terá eleição direta ou indireta para governador tampão. A disputa jurídica ganhou novos capítulos nos últimos dias e aumentou a tensão entre os grupos políticos ligados ao partido PL, PSD e também União Brasil. Na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Douglas Ruas segue fortalecido politicamente após assumir a presidência da Assembleia Legislativa em meio à turbulência institucional do Estado. O nome dele continua sendo tratado como peça importante nas articulações do grupo ligado ao ex-governador Cláudio Castro. Vale lembrar que o ex-governador Cláudio Castro renunciou em março desse ano, de 2026, para concorrer a uma vaga no Senado Federal nas eleições de outubro. Alguns dizem que, na verdade, essa renúncia de Cláudio Castro foi para fugir de uma possível cassação pelo Tribunal Superior Eleitoral. No caso, o CEPERJ, nas eleições de 2022, onde ele, junto com o ex-deputado e ex-presidente da Assembleia Legislativa, como é que era o nome dele que eu esqueci agora? O Barcelar, né? Rodrigo Barcelar, ele foi preso, né? Pela polícia aí, por envolvimento, né, com algumas facções aí e por também vazar informações aí das investigações. E aí, segundo as investigações, uma denúncia também que foi apresentada, ele teria comandado, junto com o Cláudio Castro, uns pagamentos indevidos, no caso CEPERJ, para poder ganhar as eleições de 2022, né? E aí o julgamento foi esse ano, né? Cláudio Castro, evidentemente, não ficou inelegível, né? Mas teve um julgamento. Ele continua com os direitos políticos e, até onde a gente sabe, está podendo concorrer aí à vaga do Senado. Mas vamos ver o desenrolar dessa história nos próximos meses aí. Tem convenção, tem muita coisa para acontecer. Enquanto isso, o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, segue nos bastidores ampliando alianças e visando a disputa também pelo governo dos estados nas eleições de outubro. Nos corredores políticos, cresce a avaliação de que Paes entra como favorito na corrida eleitoral de 2026. Um ponto importante também, vale ressaltar, que Eduardo Paes, que é do PSD, vai ter que tomar uma decisão muito importante. Se ele vai apoiar para presidente Lula ou se ele vai apoiar o candidato do PSD, o Caiado, né? Então tá essa disputa aí meio esquisita, né? Eduardo Paes querendo ganhar um pouco de apoio da direita e também ganhar um pouco de apoio da esquerda. Vale ressaltar que, segundo as pesquisas que estão sendo publicadas aí, Eduardo Paes segue na liderança, né?
mas ainda tem muitas coisas ainda para acontecer. Tem os debates, né, onde eles jogam os podres do Eduardo Paes do passado, jogam os podres dos outros candidatos, aquela confusão toda que vocês vão acompanhar aqui com a gente também no desenrolar aí do programa do Pellegrino durante esse ano. E também, né, vamos falar também sobre Márcio Canela, ex-prefeito de Belford Roxo, que também vai concorrer ao Senado, né? E também essas outras questões aí envolvendo o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, que também deve ser suplente aí desses senadores aí candidatos ao Senado, né? Então uma confusão política, uma briga jurídica entre o STF, vai ser uma eleição decisiva para esse ano de 2026. Vale ressaltar que o clima não está muito bom entre o Palácio do Planalto e o Congresso, né? Entre o Senado, né? Os senadores rejeitaram, né, no mês de abril, a indicação do presidente Lula, que indicava o Messias, né, o AGU, para assumir uma vaga no STF. Com essa indicação, eles ficaram totalmente divididos, né? Então, o presidente Lula considera o Senado aí, principalmente Davi Alcolumbre, que é o presidente, como um desleal e até um possível inimigo, né? Vamos ver como é que vai desenrolar toda essa situação aí, tanto no Senado quanto também no Congresso, né? Até informações aí que talvez Alcolumbre paute, né, o impeachment de Alexandre de Moraes. E em questão de operação policial com grande impacto político, essa semana foi marcada, né, ou semana passada, pela prisão do deputado estadual Tiago Rangel pela Polícia Federal durante mais uma fase da Operação Unha e Carne. A investigação apura vazamentos de operações policiais e possíveis conexões políticas com organizações criminosas. O caso voltou a aumentar a pressão sobre setores da política fluminense já investigados desde o ano passado. Nos bastidores do governo estadual, também repercutiu a exoneração de mais de 100 servidores promovida pela Casa Civil do Estado. A medida foi interpretada por aliados como uma limpa administrativa dentro da máquina pública após mudanças no comando político do Estado. Outro ponto que chamou a atenção nessa semana foi movimentações de antigos aliados de Cláudio Castro, que agora começam a se aproximar do atual núcleo do poder ligado ao governo interino. A reconfiguração política do Estado já provoca mudanças estratégicas para as eleições deste ano. É claro, a segurança pública continua no centro do debate eleitoral do Rio de Janeiro. Integrantes do PL, né, o Partido Liberal, defende que a próxima campanha tenha um foco no combate ao crime organizado e na valorização das forças de segurança. Nos bastidores, nomes ligados à polícia e ao setor de segurança seguem cogitados para compor chapas majoritárias. Outro ponto importante a respeito sobre essas candidaturas políticas que tem movimentado o tabuleiro da política do Estado é a aparição também do ex-governador e que tem causado aí muitos escândalos nas redes sociais, Antony Garotinho. A princípio, Antony Garotinho não sabia se iria vir candidato a deputado, a governador, mas agora se consolidou como candidato a governador. E segue aí tendo a sua candidatura embarreirada, né? O Garotinho tem ficado muito próximo aí das redes sociais, criticando todo mundo, e isso tem gerado até um afastamento, ou gerou, né, entre ele e o filho nessa questão política. Então tá uma bagunça muito grande no Estado, nós estamos aí sem governador, e com isso, o que acontece? Nós estamos passando por um momento muito turbulento, principalmente na Baixada Fluminense, como também na Zona Norte do Rio, questão de violência. Os assaltos cresceram bastante, os roubos a pedestre também, né? E a população está ficando tão revoltada que agora os próprios motoristas de carros que, ao serem abordados pelos bandidos, perderam o medo e querem atropelar esses bandidos aí, como a gente vem assistindo aí pela rede social, né? Então, um clima de violência tão grande que a gente sabe que o Estado do Rio de Janeiro não tem condições alguma de liderar a Secretaria de Segurança Pública, né? Eu acho que um tema muito importante que deve ser debatido nos próximos debates aí das eleições é essa questão de segurança pública, né? Eu acho que eles devem cogitar, a gente deve avaliar um candidato que entregue isso
para o governo federal, né? Que tem a Guarda Nacional, a Segurança Nacional, e que podem usar o Exército, como já usou no governo do Michel Temer, para garantir a segurança do estado do Rio de Janeiro, né? A gente tem a cidade do Rio de Janeiro aí, que é uma cidade que é visitada por muitos turistas e vivendo toda essa violência, né? Não basta só cuidar da Zona Sul, é preciso cuidar da Baixada Fluminense, do norte, da região serrana, da região dos lagos, para onde está migrando todos esses bandidos, esses crimes organizados, e também na Zona Norte. Nós cansamos de ver aí na televisão que bandidos de outros estados estão vindo para o Rio de Janeiro para se esconder. Então, está virando aí a capital nacional do crime organizado aqui no Rio de Janeiro. Lamentável. Bom, gente, nós estamos aqui, né, abrindo as portas aí do programa do Pelegrino, contando com a sua participação. É muito importante que você participe desse nosso novo projeto, né, projeto do programa do Pelegrino, que nós estamos abrangendo aí para os municípios, né, e também para a capital. Nós vamos falar aqui sobre toda a política, manter vocês informados sobre todo esse balanço aí da política, pesquisas eleitorais. Tudo isso vocês vão acompanhar aqui no programa do Pelegrino. Então, para participar é muito fácil. Está aparecendo aqui embaixo o nosso Instagram. Você entra em contato conosco pelo nosso direct, entendeu? E a gente vai apurar aí a sua denúncia, a sua informação. Lembrando que, como a gente sempre trabalhou, como a gente sempre falou, o nosso compromisso é com você, o nosso compromisso é com a verdade e a gente mantém o anonimato, tá bom? Você pode ficar tranquilo que aquele anonimato que nós garantimos nas outras edições do programa do Pelegrino, ele será mantido sigilosamente. Então, abra seu coração, tá? Venha para cá, traga as informações, traga denúncias do município, taca-lhe pau nos vereadores da sua cidade, nós estamos aqui para te ajudar. Gente, agora nós recebemos aqui uma solicitação de um pedido, né, de uma pessoa que está desaparecida. Está aparecendo aí na tela, que a produção está colocando, por favor, em tela cheia. Essa senhora, Márcia dos Santos Almeida, essa senhora que vocês estão vendo aí, ela está desaparecida, tá? Então, por favor, compartilhe essa informação aí nas suas redes sociais, tá? A gente vai postar aqui no Instagram também. Ajude a encontrá-la. Ela está desaparecida desde o dia 11 de maio de 2026. Qualquer informação pode ser fundamental. Se você viu ou tem qualquer notícia, entre em contato imediatamente. A família está desesperada e conta com a sua ajuda. Se você viu, compartilhe. Tem até uns telefones aqui para contato, que é o 9901 1473 e o 97993 3006. É muito importante. Vamos cuidar dessa rede de apoio aí e ajudar para que a gente possa conseguir encontrar a Márcia, tá bom? Então, vamos ajudar aí, né? Para ver se a gente consegue encontrar. Se você viu, conhece alguém, fale com a gente, tá? Fale com a gente não, fale com esse número aí. Gente, então é isso. Ó, na semana que vem a gente quer fazer um programa muito bom para você e para isso, né, a gente precisa da sua participação. Semana que vem eu volto, tá? E a gente vai continuar aí com o nosso programa e a participação de você é muito importante. Nós vamos estar rodando essa semana todos os municípios, colhendo informações e trazendo aqui quentinhas para você. Quer falar mal do seu prefeito, quer falar mal do seu vereador, quer falar mal do seu deputado, quer falar mal da sua cidade, que está precisando disso ou daquilo outro, entre em contato com a gente, que aqui a gente vai passar para frente, vai escrachar mesmo e vai balançar aí para que as autoridades deem atenção aí para você, para o seu bairro, para a saúde, para a educação, que estiver precisando aí. Lembre-se que esse é um ano eleitoral, então é muito importante a gente estar fortalecido de informações, tá? Eu dei uma engordadinha, mas já providenciei uns monjauro do Paraguai e também vou fazer umas bicicletazinhas aí na academia e também, né, na escada rolante. Não posso pegar peso, né, porque, né, aguento, mas a gente vai dar um jeitinho aí de dar uma melhorada, tá bom? Então conto com vocês, gente. Muito obrigado pela participação aqui no programa do Pelegrino, tá? Mandar um recado aqui para Gigi Tombinho, que ela perguntou onde é que vai passar o programa. Não vai passar nem na Disney, nem aplicativo, vai passar no YouTube, tá? Olho junto. Muito bem.
Gente, terminando mais um programa do Pelegrino, obrigado pela sua participação. Entre em contato conosco e participe você também dessa nova temporada do programa do Pelegrino. Semana que vem eu volto com mais bombas para vocês, tá? Essa semana foi só apresentação. Muito obrigado, boa noite e até lá. Bombas para o povão.